Boa noite a todos, mais uma vez aqui reunidos, né, no Espaço de Flor, Petrópolis, na cidade de Petrópolis, Rio de Janeiro. Ontem nós estivemos aqui com nossa meditação, tratando de elevar nossas vibrações, trocamos um pouquinho de ideia dentro de alguns temas, dentro da espiritualidade. E hoje nós nos estamos dedicando a algumas perguntas e respostas, né? São muitas, aparentemente, são várias, e colocou num cestinho para sorteando à medida que a gente vai falando. Mas à medida que nós vamos conversando, também é interessante, né, a participação de vocês, porque às vezes cabe dar dúvida em alguma explicação, cabem outras dúvidas, né? Vale frisar que não sou nenhum mestre, não sou nenhum guru, né? Eu sou apenas um trabalhador da luz. Iniciei minhas atividades mais cedo, né, com 14 anos de idade, e hoje estamos aqui. Mas eu fiquei um pouco malandro, utilizando, a gente acaba utilizando os nossos irmãos para poder esclarecer aquilo que nós não sabemos. Então, algumas respostas, elas podem vir assim, pode ser uma canalização, pode ser uma resposta pessoal, e aí vamos deixar fluir. Tudo bem? Você quer dar uma palavrinha? Não, tá bem. Daqui a pouco chega a sua hora. Então, pessoal de casa, seja muito boa noite também a todo. Boa noite não, né? Tem muita gente de Portugal que acompanha a gente, pessoal da França, pessoal da Venezuela, Chile, Argentina. Então o pessoal está se juntando bastante junto com o nosso grupo com a intenção de crescimento. Vamos iniciar então. Vai me passar as perguntas, vai escolhê-las ou eu vou ter que ler elas? Ó, pessoal, tá aqui. Vamos. Não, né? Ah, meu Deus. Qual sua origem? Qual a minha origem? Quem perguntou? Pode escrever, pode falar. Não fui eu. Pronto, vai começar a aparecer pergunta aí do... Bem, se a pergunta é para mim... pedaço de uma outra pergunta. Rasgaram. Então qual é a pergunta? Qual é a formação, qual a origem da humanidade, qual a sua formação e qual a sua origem? Essa pergunta mesmo. Nossa, muda totalmente a conotação, né? Não é pessoal. Bem, essa é bem complexa, vamos deixar para depois, deixa eu esquentar primeiro, porque, bem, vou aproveitar qual é a sua origem, todos nós, vamos falar sobre um pouco de origem, né? De origem estelar, que é muito interessante. Todos nós somos extraterrestres. Ninguém foi criado no planeta Terra. O planeta Terra é um planeta escola, é um planeta onde estamos aqui vivenciando algumas jornadas reencarnatórias com a intenção de experienciar a criação, vivenciar aquilo que nós... vivenciar Deus, né? Porque nós somos centelhas divinas. Então nós somos a manifestação de Deus em cada instante, em cada momento de nossa existência. Aí começam-se todas as... Existe o bem, existe o mal, existe o certo, existe o errado. Isso são concepções ocidentais, né? Se a gente for para o lado oriental, para o lado zen, para entender o tal, a gente vai perceber que não existe esse lance de maldade, de bondade, tudo é experiência. O planeta Terra é um planeta relativamente novo, ainda é um bebê dentro do... A nossa galáxia é um bebê, na verdade, né? Mas dentro dessa galáxia, dentro de nosso sistema, o planeta Terra é um bebezinho. E dentro desse momento
grandão, né, de alguns bilhões de anos do planeta Terra, existem ciclos planetários. Nós tivemos o ciclo Atlante, nós já tivemos o ciclo lá atrás, o ciclo Lemuriano. Então, passa-se um ciclo, a espécie evolui, a humanidade evolui, atinge seu ápice e ele acaba tendo um reset através de uma transição planetária. Isso aconteceu na Lemúria, isso aconteceu posteriormente na Atlântida, e isso vai acontecer conosco, né? Nós já entramos nesse processo chamado transição planetária. A transição planetária não é uma coisa que vem do dia para a noite, virou. Vão acontecendo uma série de condições para que no momento X existam. A gente já percebe que está existindo vários desencarnes em massa através de fenômenos naturais, isso sempre houve sempre, mas parece que está maior agora. E quando a gente fala de origem, se vocês perceberem, ontem eu falei para vocês, e vamos entrar já isso agora, que eu ia explicar por que 90% dos seres humanos não são humanos, né? As nossas consciências, 90%, 95% das consciências encarnadas neste momento no planeta Terra são extraterrestres, são de fora do planeta, são de sistemas muito parecidos com os nossos, que estão com a condição consciencial muito parecida com a nossa, e estamos aqui presentes hoje para vivenciar um momento de transição. Carlos, mas por que você está falando isso? Se a gente for buscar um pouco no censo, né? O censo, a medição de quantidade de pessoas no planeta, né? Nós vamos perceber que nos últimos 150 a 200 anos, nós passamos de 2 bilhões de humanos para 8 bilhões de pessoas encarnadas. Então elas não nasceram do nada, não vieram do nada. Soma-se a esses 8 bilhões de seres humanos o censo também espiritual, que são 30 bilhões de espíritos, de consciências extrafísicas. Por que essa quantidade repentina, se dentro da história da humanidade, né, dessa nova era pós-Atlante, né, que essa era que nós vivemos, começou lá com 1 milhão de pessoas, depois 2 milhões, e passaram anos e anos e anos e anos, e somente de 500 anos para cá, chegamos no 1 bilhão e agora estamos em 8 bilhões. E se deixar, em 2022, segundo a perspectiva, nós já vamos estar em 11 bilhões. Então ainda continua a gente chegando. Se não houver nada que aconteça, vai ficar insustentável a existência no planeta. Mas algo acontecerá para que tenha para entender o porquê dessas consciências. Por isso que hoje muita gente está aí sofrendo, com saudade de algum canto. Poxa, olhe para a estrela, um saudosismo, uma tristeza, depressão, muita gente entrando em depressão, porque estão com sentindo saudade, não estão se adaptando ao plano terrestre. Ele vem de uma cultura diferente, ele vem de uma família estelar diferente, pelo menos dos últimos ciclos delas, e a gente não pode dizer ainda que é sua origem estelar. Às vezes as últimas reencarnações, o último milênio de vida dela pode ter sido lá em Órion, um dos planetas do sistema Órion, né? Porque outra coisa que a gente tem que observar é que quando a gente fala, poxa, você é pleidiano, você é oriano, você é centauriano, a gente tem que observar que esses sistemas são imensos. Assim, Órion, de uma estrela para outra, são muitos, muitos, muitos anos-luz. Então, quando a gente fala
Órion. A gente não pode estar falando só de seres elevados. Talvez daquele planeta, aquele sistema solar X, tenha seres muito elevados. Como pode existir, dentro ali daquele mesmo sistema, um planeta que tenha seres iguais a nós aqui. Ou pior, não se sabe. No sistema Vênus, por exemplo, tem os planetas que tem uma condição espiritual mais elevada do nosso sistema. Né? Sim, por exemplo, vendo aqui no planeta, é a mesma coisa dizer que o sistema solar é pura luz. Não é. Vênus tem irmãos muito avançados, Marte tem irmãos avançados, Plutão tem irmãos avançados, Plutão não, Júpiter, Urano, ou seja, não existe a vida como nós conhecemos biológica, né? Isso não quer dizer que não exista consciências existentes em outras faixas vibracionais. Então nós aqui do nosso sistema solar, até agora o que se sabe é que nós no planeta Terra somos os que temos a vida material, mas fora disso existem as outras consciências aí que estão cumprindo suas tarefas, cumprindo as suas missões e que não podemos julgar que todo o sistema solar é assim ou assado e achar que é orgulhoso, né? Sou de Órion, um exemplo. Nossa, que orgulho ser de Órion. Não, às vezes vem de um planeta prisão lá, fugiu e pode acontecer. Então, quando a gente fala qual sua origem estelar, não é esse o sentido da palavra, nós estamos buscando a nossa origem primária. Quando nós falamos de origem primária, é o primeiro sistema estelar que nós nos manifestamos como consciência individualizada. Pode ser que esse assunto fique mais frequente por causa do termo de volta ao lar, encontra a sua origem, de volta ao lar. A maioria das mensagens que eu ouço, elas dizem, vocês vão retornar ao lar. É a sua essência ou a sua origem estelar? A nossa essência é a nossa origem. A nossa essência é a nossa origem. A nossa consciência... Tem que falar pertinho, que senão não é aqueles microfones de... A nossa essência, a nossa consciência, ela tem uma origem primária. Quando a gente deve retornar, é retornar nessa essência, nessa condição. Gente, eu vou além. Talvez a gente não entenda isso ainda, mas é para a gente pensar no futuro, alguns anos mais. Quando nós percebemos que nenhuma localização vai ser necessária. A gente vai superar, porque hoje nós falamos de uma origem. Hoje nós falamos porque isso é o que nós interpretamos e conseguimos interpretar. Quando a gente entender além, quando voltarmos a nos juntarmos em nossas mônadas e que depois nós consigamos voltar à fonte criadora, aí não tem lugar, não tem espaço, né? A gente está pensando aqui com a nossa mente tridimensional, mas lá para frente a gente vai esquecer espaço-tempo. Não tem nome, são consciências. Então isso é tudo para alimentar o nosso aprendizado. Não está errado a gente procurar algum ponto, né, de início. Na verdade, essa é a busca que nós sempre tivemos. Tá bom? Mas esse eu vou deixar porque a gente tem que achar a segunda parte dela. Pode escolher uma. A mais fácil. Não é fácil, não. Meu Deus, como se formou a humanidade? Achou. E qual a sua origem? Quem que perguntou? Quem? Leva ela pra fora, leva ela pra fora. Gratidão, Ângela. Muito bom ter você aqui conosco. Obrigada. Por sorte, eu tive
foi uma das grandes questões que eu já levantei na minha vida e tive orientações, né, do meu mentor, chamado Creanteon, que é um ser estelar, e me mostrou um pouco, né? E me mostrou um pouco no momento de um conflito de muitas informações, porque existem as mais diversas teorias, né? Existem as mais diversas... infelizmente existe uma contradição, às vezes as coisas são antagônicas, né? A gente tem que partir do princípio que tem muita gente que acredita em seres estelares do bem e seres estelares do mal, né? Ou seja, ET bom e ET ruim. Esse é o grande X da questão. A humanidade se posicionar nesse sentido em público é um fator forte, porque você escolhe você escolhe nesse momento desse entendimento o caminho que você está seguindo e contradiz com muitas pessoas que veem o inverso. O caminho da ufologia, por exemplo, ele sempre foi muito pragmático e acredita que os seres extraterrestres, eles têm alta evolução tecnológica, não necessariamente evolução espiritual, e podem se fazer presentes em planetas quaisqueram. No entanto, nesse universo onde acredita-se que é gerado por caos, né? Ele vive, a ciência acredita no caos, né? A teoria do caos. Não existe, para a espiritualidade, para a fonte criadora, não existe caos. É tudo minimamente controlado, monitorado, ou seja, não existiria a possibilidade de toda uma humanidade como a nossa, cada um com seus princípios, cada um com suas crenças, com suas evoluções, com toda a história de vida que nós carregamos e história de existência, de chegar um ET, né? Literalmente falando, um ET cabeçudinho, vem aí, aperta um botão, agora eu vou escravizar vocês. Não existe essa possibilidade. Eu pode até soar arrogante da maneira com que eu estou falando, mas é fato. Não existe. Se existisse a possibilidade, já existiria há muitos anos atrás, há milhares de anos atrás, quando não existiam armas, como quando a gente estava no arco e flecha ainda. Se fosse para sim acontecer, já teria acontecido. E se já tivesse acontecido, como muitos defendem, por que saíram? Então existe uma ordem dentro desse contexto. Eu falo isso para que entendam que dentro do processo do planeta, de criação do planeta Terra, quando o planeta Terra tornou-se habitável, né? E digo que o planeta Terra, dentro da natureza existente, ele é artificial, porque ele foi criado. Tudo é natural, mas alguém colocou, né? Se nós avançarmos e arrojarmos acima do que a fonte criadora, nós não tiramos... gente, a gente tem que entender muito, muito claramente. O nosso criador, a nossa grande fonte criadora, ela é a fonte criadora. Muita gente chama de Deus, muita gente chama de... Eu tirei o nome Deus porque o nome Deus tem karma já, né? Porque muita gente se mata por esse nome. Vamos falar de fonte criadora. A fonte criadora criou a existência, os universos, para não falar de universo, as galáxias, tudo criado. Porém, criou-se já seres de extrema evolução e extrema pureza que foram aí tratando de fazer com que os projetos acontecessem. O planeta Terra, assim como infinitos planetas, é um projeto de manifestação dessas consciências.
criadas pela fonte criadora. Nossos corpos são biologicamente formados e biologicamente construídos. Então, dentro dessa concepção, nossos corpos foram criados biologicamente quando o planeta esteve em condições para manifestação de consciências de nível pensante, vamos dizer assim, do mínimo necessário, instalou-se o corpo humano no planeta e aí vieram-se as almas, as consciências para habitarem esses corpos. Por isso nunca vai ser encontrado o elo perdido. São coisas diferentes. As evoluções animais que existiram antes eram os hominídeos, os Homo erectus, eram uma coisa. O Homo sapiens é outra coisa. Houveram outras civilizações que não somente humanas no planeta? Sim, já houve. Nós podemos ver isso através da ciência atual, que percebemos que existiram seres que inclusive interatuaram com o ser humano em época remota, com corpos físicos diferentes. Isso nada demais, isso não desatribui uma coisa da outra, não desconecta uma coisa da outra. Então, dentro desse processo, nós temos mentores planetários, nós temos um comando planetário que cuida de todas essas encarnações. Eles estão acima de uma fraternidade branca, acima de irmãos de luz. São consciências superiores que estão aí organizando e não permitindo que haja desordem. Voltando aos extraterrestres, bons e ruins, eu acho que já estamos bem avançados. Já estamos bem, nós hoje em dia, conseguimos chegar em Marte? Ainda não. Mas podemos chegar em Marte daqui a pouquinho, daqui uns 10, 15, 20 anos, podemos chegar em Marte com os seres humanos, né? Só que é só de ida. Começa por aí. E Marte está logo ali. Existem outros planetas só do nosso sistema solar, que ainda é inimaginável para a raça humana chegar, através das tecnologias existentes, a esses locais. Mesmo porque a física não permite. Não vai ser encontrado o buraco de minhoca. Ela é uma teoria formada, mas ela não vai ser possível, dentro da tecnologia atual, conseguir ter controle do tal do buraco de minhoca e fazer a dobra de espaço-tempo. Não vai conseguir. No momento que nós conseguimos fazer isso, nós já não estamos mais em terceira dimensão. Nós já saltamos, aí sim nós já estamos numa quinta dimensão. E quem que vai estar em quinta dimensão? Seres trevosos? Não, somente irmãos cujo amor e fraternidade seja o princípio básico de sua existência. Isso é elevação vibracional. Aí nós chegaremos a estar numa quinta dimensão. E quando estivermos numa quinta dimensão, teremos tecnologia já existente e até capacidade energética. Nossos corpos serão diferentes. Que aí sim haverá possibilidade de viagens interplanetárias, interestelares, entre estrelas, coisas que não são possíveis na data de hoje. Então, se assim se nós só poderemos sair quando tivermos em quinta dimensão para cima, quem chega? Somente irmãos de quinta dimensão acima. Então, todos os seres que são estelares, verdadeiramente estelares, estão em uma missão dentro do planeta Terra, são irmãos de luz. São irmãos que têm o mínimo sentido de fazer algo pelo bem da humanidade. Então a gente já descarta nesse momento toda aquela característica de extraterrestre do mal. E com isso a gente entende então que a evolução, todos esses extraterrestres que a gente viu durante toda a nossa história e que quem assiste History Channel,
esses canais aí, vai perceber que existem histórias desses irmãos intervindo, interferindo em várias épocas da nossa humanidade. Está um pouquinho explicado? Um pouquinho? Como que a gente lê nos textos e reportagens que a NASA faz essa viagem entre Marte até Marte tranquilamente, vai e volta? Na verdade, essas teorias que falam de que o ser humano já tem consciência, já faz viagens e tem acesso a Marte, todas elas partem de algumas fontes primárias. Existem algumas fontes primárias de muito que abrem, assim, tem um grande alcance dentro da humanidade, que vem de uma ou duas pessoas, ou meia dúzia de pessoas. Corey Goode, Bob Dean, David Icke, ou seja, é meia dúzia de americanos que tem uma teoria de conspiração das mais bem elaboradas. O David Icke, ele tem, mas passa a ser extraordinário além das contas. Então, mas elas são, se fosse do jeito que eles falam, os militares não permitiriam que um cara desse falasse em televisão. Não permitiriam. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Tem que ter esse cuidado. Eu não acredito que nessas teorias de conexão. Tem muita teoria da conspiração que está deturpando muito a história. A gente tem que ter muito cuidado com isso, porque senão a gente desanda do caminho da espiritualidade, do caminho sóbrio, de consciência, despertar de consciência, começa a ir para um lado de misticismo, de crendice, tudo novamente como era. Hã? Esse é o intuito. Você entrar numa faixa, numa frequência vibracional para te colocar em xeque, em dúvida, diferente de uma reflexão mesmo, né? De você usar a sua racionalidade para entender como é esse mecanismo de evolução, e aí você se coloca em dúvida, começa a questionar tudo, começa a se afastar. Exato. É esse intuito, porque você se afasta, você não desperta. Exatamente. Como o nosso irmão estava falando aqui, por favor, vou repetir por causa do microfone. Irmão Luan. Nosso irmão Luan aqui bem mencionou que o intuito dessa meia dúzia aí de pessoas, e tem muito mais, né? Certamente eles têm os objetivos de deixar com que as pessoas fiquem perdidas mesmo, que não se encontrem, que desanimem, né? Porque ficar duvidando entre verdade e mentira, e que esqueçam o seu verdadeiro despertar. Quanta coisa que existe verdade na internet, alguns vídeos que você vê que são vídeos reais, aí vem um estudo em cima, não, é mentira. O que diz que é mentira, ele quer justamente desacreditar o que existe, o que está real. E ao mesmo tempo, ele forja algumas que ele fala, isso é verdade, né? E que são mais forjadas ainda, gerando a confusão. Ou seja, é um grande sistema de manipulação mental, racional, por parte de governos e empresas. Parte contra a crença contrária daquela pessoa que está debatendo. Exatamente. Falta de conhecimento também. Exatamente. A falta de conhecimento, eu acho que é a grande questão. Se a gente usa um pouco, se a gente tira um pouco da fantasia das coisas, procura algo, as fontes mais sóbrias, fontes que nos geram confiança sem sensacionalismo. Certamente essas fontes, elas não vão ser abertas em grande escala na humanidade, porque esses sim são privados de aparecer.
Eles não vão, com certeza, existe um mecanismo de pesquisa do Google, uma pessoa que está falando muita verdade, daqui a pouco o cara corta, quando começa a incomodar, corta o canal do cara. Em contrário, também existe pessoas que acabam azucrinando a cabeça das pessoas. Tá lá em cima, tá lá em cima. É uma grande manipulação. Vamos para a próxima? Mais fácil. Não, É. é sorteio. Sorteio. É sorteio. Não, a primeira que está aqui. Deixa ele tirar. Crianças índigos, cristais e diamantes. Vamos lá. O que são crianças índigos, cristais e diamantes? São, na verdade, é tão simples quanto. São consciências de um grau consciencial um pouco melhor, geralmente com missões, consciências mais lúcidas antes de estarem encarnadas, vieram para o planeta Terra com a intenção de melhorar a energia planetária, a vibração planetária, o conhecimento. Geralmente, com certeza, uma criança índigo ela vai se destacar a partir de sua adolescência, trazendo com mediunidade muito aberta, com parapsiquismo muito aflorado, com conhecimentos em áreas muito importantes da humanidade e assim por diante. Aí a gente tem as subcategorias, né, que é cristal, diamante, aí é um pouco da forçada de barra, mas é tudo... Só uma divisão de gerações. São divisões de gerações. Os índigos... Violetas. Hoje, os índigos, sempre existiu uma certa quantidade dessas consciências no planeta. Para populações locais que se destacassem desse apoio à humanidade local, numa sociedade local. Nos tempos atuais, chegaram ondas, a partir de 1960, chegaram ondas de grande... Oi? Eu acho que é aí então o conector. Olá. Tá bom o som aí? Pior que tem a defasagem. Mas é só conectar bem conectadinho aí. Então, dentro dessas ondas, houveram as ondas dos anos 60, dos anos 70, dos anos 80, dos anos 90, com características diversas. Há muitos hoje que são os índigos do passado, né? Ou seja, os índigos adultos, não são mais crianças índigos, são adultos índigos. E geralmente estão aí com alguma missão, estão proliferando, estão ajudando o despertar de consciência e tudo isso. Não vale pra mim, não. E todos estamos, tem aqui. E na verdade, se estamos aqui, se não somos índigos, nós estamos forçando a barra para ser. Porque a gente está tratando de se espiritualizar ao máximo para levar a mensagem adiante. A diferença é que vieram de lugares diversos do universo e estão aqui com algumas condições diferentes. Real, essa história de os índigos já vieram prontos. Eles já têm todas as informações, energia, comunicação dentro deles, já sabem a missão. Não é tão simples assim, né? A Mayara perguntou se eles já vêm pronto. Eles vêm pronto na condição de tem a capacidade... É sempre impotente, potencial, não desperto 100%. Exatamente. Ele vem com tudo isso na bagagem. Que ela vai pegar essa bagagem, abrir aquela mala e usar essas ferramentas, aí um índigo pode cair no engano. Existem muitos seres de luz e como tem pessoas que não são índigos, que atuam muito melhor do que índigos e são terrestres. Então não existe muita regra. Essas são a origem dos nossos amigos. Do ambiente que a criança foi criada também, né? Acolhida. Não necessariamente, sabe? Existem, assim, a nossa irmãzinha perguntou aqui do ambiente, né? Se o ambiente influencia. Talvez influencie no despertar dela, no desenvolvimento
como humano, mas a gente já viu crianças que saíram de situações totalmente que deveriam levá-la a ser um assassino, a ser um ladrão, a ser um traficante, e que se destacaram de maneira assim exorbitante, e o inverso também, crianças que nasceram muito bem criadas e foram para o caminho inverso também. Famílias que já têm conteúdo espiritual e não... Ou famílias que já têm conteúdo espiritual e o danado não desperta, ué. Eu vou fazer o quê? E como gente que nasce, às vezes, uma criança nasce num lar evangélico e sai mais desperto que muito espírita por aí, muito espiritualista por aí. Então, assim, não podemos falar de tantas regras que toda regra tem exceção, né? Vamos para a próxima? Não, que ela fica olhando ali, eu tô de olho nela já. Experiência fora do corpo. Eu fiz uma pesquisa, por coincidência, isso será o meu tema de aula de segunda-feira. Experiência fora do corpo. Eu fiz uma pesquisa no Facebook e pergunto ali, você já teve uma experiência fora do seu corpo físico? E como foi essa experiência? Vamos lá, irmãozinha. Você já teve essa experiência fora do seu corpo? Deixa eu gravar? Agora eu tô de repórter. Vamos lá. Vamos lá. Seu nome é? Gilda. Gilda. Boa noite. Estamos aqui com Gilda. A nossa irmãzinha teve uma experiência no astral e vai nos contar como foi. Não foi exatamente do jeito que vocês estão pensando, não. Foi o seguinte, eu estava com um problema de saúde, aí fui internada, e quando eu fui fazer um determinado exame, eu tive um choque anafilático, na hora. E eu vi meu corpo subindo e meu corpo lá embaixo. E eu escutava os médicos falando, e cada vez eu subindo mais, entendeu? Cada vez subindo mais, sendo sugada, como se fosse um aspirador me sugando. E até o momento que veio um cardiologista e começou a dar choque no meu coração com o aparelho. E eu escutei falar assim, você tem que voltar, não é a hora. Tipo assim. E aí eu senti, quando eu caí no meu corpo, o corpo balançou. E você recobrou a consciência naquele Eu cobrei a consciência naquele momento, nunca mais eu esqueci isso. E realmente eu mudei completamente minha maneira de pensar. Olha. Gratidão. Espera aí. Não é uma coisa assim, mas aconteceu. Vamos lá. É o que eu ia mencionar aqui agora, é o EQM, né? Que é o Experiência Quase Morte, que é a experiência salvadora. As pessoas se transformam depois do EQM. Foi. Né? As pessoas, elas mudam totalmente sua concepção de vida, sua concepção de divino, porque ela começa a ter certeza da vida após a vida e de uma nova oportunidade que ela está tendo. E tudo muda. Então isso é uma experiência EQM e é uma projeção da consciência, é uma projeção astral. Tá? Vamos escutar a Maiara aqui antes de continuar a experiência da Maiara. Eu tive essa experiência EQM também, e foi onde eu despertei. Foi onde eu comecei eu achei que eu ia morrer, né? Cuidaram de mim e falaram, não tá na hora. Pelo contrário, você já dormiu demais, tá na hora de você acordar. E aí eu despertei, várias circunstâncias de doenças psicossomáticas, depressão, infarto, muito nova, 23 anos tendo isso. Infarto. Mas foi onde eu despertei. Eu tive um monte de coisa e falei, se essa menina não acordar agora, vai acordar nunca. Mas assim, depois que eu despertei, depois de um tempo, eu tive uma experiência que foi muito clara. Acho que eu até liguei pra Tânia e pro Ale correndo no dia que eu tive. Eu coloquei uma meditação à tarde, tenho muita mania de dormir à tarde. E, gente, não é por preguiça, não, é estranho. Me dá um sono que parece que é hora de trabalhar espiritualmente. E nesse dia eles me deixaram, acredito, que totalmente consciente para ver o que acontecia. Eu não fui a EQM, eu estava deitada,
meu corpo soltou, eu falei, ih, olha, eu tô lá embaixo. Não entendi aquilo. E eles foram me levando lentamente conforme o meu corpo se adaptava. Não me senti sugada, pelo contrário, eu deixei ir. Eu sabia que não era um desencarne, eu sabia que era um desprendimento para que eu fosse ver e descobrir alguma coisa. E aí eu fui sendo observada por seres, eu estava sentindo. Um me estendeu a mão, que é a minha mentora pessoal, e falou, vamos, estão te esperando para o trabalho. E aí eu subi uma escadinha branca e cheguei no hospital, onde eu ficava lá com as minhas mãozinhas, tanto servindo água, cuidando das pessoas. E eu basicamente entendi. Acho que eu faço isso toda noite, ou todo dia de tarde. Então, às vezes, as nossas experiências, não sei, cada um vai ter a sua, espero que um dia tenha, também seja para mostrar o que é a nossa missão. E depois que eu vi que eu fazia aquilo, comecei a fazer na Terra também. E isso foi legal, porque além de despertar, me mostrou que eu fazia aquilo tanto no céu e que deveria agir na Terra da mesma forma, fazer a caridade, o bem e a cura. Que pois é. Peraí, temos mais uma. Peraí. É possível nós sairmos do corpo durante o sono, dormindo? Eu saio muito. Faço muita coisa. Coisa boa ou coisa ruim? Coisa boa. Então tá bom. Porque às vezes eu mesma, assim, dormindo, Vamos lá. Projeção da consciência. Ato anímico e inerente a todos os seres. Decorei. Não, na verdade a projeção da consciência, ela todos nós nos projetamos. Todos nós, todos os seres vivos se projetam, incluindo animais. Os animais também se projetam. Projeção da consciência é quando o corpo espiritual, ou vamos dar alguns nomes para o corpo espiritual. Corpo espiritual, psicossoma, corpo parapsíquico, duplo etérico, perispírito. Ou seja, cada religião, cada doutrina dá um nome diferente ao corpo espiritual. Mas vamos chamar de corpo espiritual. A projeção da consciência, todos nós, quando nós dormimos, quando o nosso corpo entra num estado de sono, né, de cansaço, quando as nossas vibrações, nossas frequências cerebrais, elas vão baixando, quando ele chega no estado de sono quase que profundo, o relaxamento corporal é tanto que o nosso corpo espiritual ou psicossoma, ele se solta. Então, ele pode ficar de 5 a 10 centímetros acima de nosso corpo físico, ele pode ficar de 5 a 10 centímetros, ou ele pode se despegar totalmente e seguir para qualquer lado. A maioria de vocês, e eu tenho certeza que quase todos, já já tiveram sonhos de estar caindo. Sonhos de estar voando também, né? O estar caindo, né, é justamente o momento que o corpo espiritual está se encaixando no corpo físico. Quando ele está se acomodando ali, é onde a sua consciência, que está no plano espiritual, ele vai se acoplando ao seu cérebro e o corpo identifica aquilo como cair. Então, na verdade, você está caindo mesmo. Só que a sensação é que é uma caída sem limites, né? A gente parece que cai sem que não tem fim. E a sensação de voar realmente pode ser voar mesmo. Porque no plano astral, sair do corpo, como nós não estamos mais suscetíveis à totalidade da pressão atmosférica, do magnetismo terrestre, nosso corpo espiritual, muitos dizem que ele é apenas 0,1% do peso do corpo humano, então ele
ele flutua, ele tem a capacidade de volitar. Chamamos de volitação, que é o fato onde nós, fora de nosso corpo físico, nós saímos e volitamos aí plano astral afora. Para onde nós vamos? Aí lascou. Aí nós estamos falando de vibração, nós estamos falando de como nós vivemos consciencialmente. A gata tá escalando, querendo participar de qualquer jeito. Por que vocês estão tirando ela? Eu não estou entendendo, deixa ela aí quietinha. Abre um pouquinho que ela quer participar. Mas aí você tem. A gente está preso pelo cordão, né? Nós temos aí o que conecta o nosso corpo astral ao nosso corpo físico, é um cordão chamado cordão de prata, que não é um cordão. Na verdade, ele é a junção do corpo energético, porque temos o nosso corpo físico, nesse corpo físico existe um corpo energético, e nesse corpo energético tem o corpo espiritual. São 3 corpos que interagem ali. E além desses, temos o nosso corpo mental, que é a nossa consciência, que entra ali. Quando nós saímos com o nosso psicossoma do nosso corpo físico, poxa, se eu não tiver algo que me ligue ao corpo físico, eu sou um espírito solto, um espírito livre, uma consciência livre. Então, o que nos mantém vivos é justamente esse cordão chamado cordão de prata, que imagina um corpo energético se soltando, à medida que vai se soltando, vai se tornando uma corda, né, um feixe de energia. Exatamente. O Carol já viu uma vez que o corpo físico e o corpo espiritual, o corpo físico precisa dormir para descansar. Então, quando ele dorme, o corpo espiritual tem que sair, porque ele não aguentaria ficar dentro desse corpo físico, por exemplo, 70 anos sem poder sair. Ele entraria no curto-circuito. Na verdade é assim. Ele precisa sair para absorver o prana, absorver a energia cósmica, para ele se nutrir, para ele poder voltar para o corpo. Na verdade é isso. Por que ele sai? Por qual a obrigatoriedade do corpo astral sair? Para reabastecimento energético. Prana, energia cósmica. Por isso que você dorme, né? Ele sai também e acaba fazendo alguns trabalhos. É aí que eu quero chegar. Isso. Que nós vamos falar agora das vibrações. O que nós vamos fazer? Nós podemos fazer trabalho de macumba? Podemos. Podemos fazer trabalhos de socorro? Devemos. Podemos fazer trabalho, cuidar da vida do vizinho? Podemos, mas não devemos. Podemos ver, o homem ver a vizinha tomando banho? Pode. A mulher ver o vizinho tomando banho? Pode, mas não deve. Então, tudo é vibração. O que nós esperamos disso? Por que isso é inconsciente? Porque, imagina, se todo mundo com a consciência que tem agora tivesse a liberdade de sair do seu corpo e fazer o que quisesse. Aí viraria um caos, não existiria mais privacidade. Então, por isso, temos rédeas, temos limitações. Mas tudo depende de vibração, mais uma vez insisto. Tudo depende daquilo que nós almejamos, dos nossos trabalhos diários. Pensadores, cientistas, físicos, e nós mesmos, em algum momento de nossa escola, de nossos estudos, nós dormimos com uma questão e acordamos com uma solução. Né? Então nós fomos buscar conhecimento em algum lugar e trouxemos esse conhecimento à tona no dia seguinte. Muitos de nós fazemos esforços e vamos trabalhar junto ao plano astral, como socorristas, como doadores energéticos. É muito importante o trabalho do projetor extrafísico no trabalho de socorrista energético, porque no momento da dessoma, no momento da morte física, às vezes a pessoa morreu num acidente, porque a coisa melhor que tem é ir lá morrer suavemente, uma doença, ficou uma semana no hospital e morreu.
porque o corpo dela foi se preparando para aquela desconexão. Ou chegou um infarto fulminante e foi lá e desconectou. Então existia uma programação ali, uma preparação para aquela morte. Então os mentores daquela pessoa começou trabalhando as energias daquela pessoa que vai desencarnar, para que chegue naquele momento, ela desconecta e vai seguir o caminho que deve seguir. Porém, existem muitos acidentes traumáticos, ou seja, tá aqui, nós estamos aqui agora, que é um avião aqui em cima, lascou, né? A gente não está preparado, nossos corpos físicos e energéticos, nossos corpos energéticos não estão preparados. Então os mentores têm certa dificuldade de lidar com essa densidade energética, né? Porque recém tá ali, o corpo energético, o energossoma, tá ali cheio de energia vital. E pela sutilidade deles, às vezes tem dificuldades de acessar esses irmãos. Então eles têm que esperar passar por um período de despegue energético para depois somente conseguir fazer um resgate desse irmão. No entanto, os projetores auxiliam nisso. Nós somos densos. Quando nós saímos, carregamos em conjunto do nosso corpo energético o ectoplasma necessário para dar a densidade para que nossos mentores utilizem essa energia e consigam fazer o resgate desses irmãos. Por isso que nós chamamos projetores socorristas. E é essa a função, e é esse o trabalho. Trabalho de desobsessão. O projetor energético, muitos trabalham no trabalho de desobsessão, com entidades muito densas, que às vezes fica duro para um mentor espiritual trabalhar, utiliza-se da energia de um projetor ali. A projeção astral, ela pode, a maioria das vezes é inconsciente, mas existem técnicas. Ela é um estudo, e hoje ela já é um estudo científico, né? Existem técnicas que permitem que nós participemos de todo o processo, desde deitarmos em nossa cama, fazemos todos os processos energéticos, nos despegamos de nosso corpo físico, simplesmente nos levantamos em espírito, em psicossoma, saímos caminhando, encontramos quem devemos encontrar, fazemos o que temos que fazer. Agora vou voltar para o meu corpo físico, se direciona ao corpo físico, deitou, conectou, levanta. Que mundo ideal. Possível. Possível, né? Pode parecer, mas é possível. E eu particularmente já tive essa experiência. Umas 3, 4 vezes, porque não é fácil. De você determinar que você vai sair, ir lá para fazer os exercícios, vai lá, insiste até o momento que você sai, faz o que você tem que fazer, e depois você volta e acorda com total lucidez. Apometria? Parecido com a apometria? Não tem nada a ver com a apometria nesse caso. Nesse caso é o nosso corpo mesmo, somos nós humanos, nosso corpo energético e espiritual, que se desacopla do corpo físico denso. Dentro da projeção, nós temos então 3 tipos de projeção. A lúcida, totalmente consciente, intencional, que é essa, e voluntária, né? Então, voluntariamente, eu desejei sair do meu corpo, fiz tudo que era necessário, saí do meu corpo, voltei e lembro de tudo. Quem tem uma experiência dessa, eu digo que nunca esquece, porque você passa por uma experiência que sua percepção ela amplia assim de tal maneira que fora de série. Por exemplo, se minha atenção numa projeção astral é olhar para aquela imagem, na nossa mente consciente, é lógico que a gente tem essa visão aqui. Você consegue, por incrível que pareça, ter uma visão de 360 graus. Nós conseguimos enxergar o todo. E nós conseguimos memorizar tudo. Então eu tenho a capacidade de lembrar do que estava acontecendo do meu lado direito, sem ter que olhar, simplesmente com essa visão 360 graus. O sonho lúcido, ele é mais ou menos isso, porque eu tive sonhos lúcidos que eu não esqueço até hoje, mais de 20 anos atrás, e se eu lembrar, o sonho está ali, direitinho. Está ali. Nós vamos chegar nele, que é algo secundário, parecido, e pode ser confundido com a projeção, ou pode ser uma projeção confundida com sono. Pode ser um dos dois. Vamos falar sobre. Então nós temos a projeção também, que nós
simplesmente acordamos lá no meio, estou em projeção, opa, eu estou em projeção astral. Então eu interatuo, faço a interação com as pessoas e depois eu retorno para o meu corpo, eu perco a consciência e depois acordo no dia seguinte. E as projeções, a grande maioria, que nós não lembramos de nada, lembramos de flashes. Poxa, eu estava trabalhando numa nave. Eu estava eu tive contato, eu vi meu falecido pai, sonhei que dei um abraço nele. E isso acontece, esses contatos acontecem. Isso quer dizer que todos nós temos essa projeção e podemos desenvolver. Quem estuda a projeção astral, projeção da consciência, viagem astral, são diversos nomes, é a conscienciologia e a projeciologia. Tá? Existe no Brasil, por coincidência, quem iniciou os estudos é um irmão de Petrópolis, por coincidência, Valdo Vieira, trabalhou muito com Chico Xavier, na época dos anos 60, 70, tem bastante livros aí deles. Valdo Vieira, ele iniciou a conscienciologia, que é a ciência que hoje é internacional, está em vários países. Também existe o IAC, que é a Academia Internacional de Conscienciologia, que veio da conscienciologia, mas em algum momento se desconectou, que é onde eu particularmente tenho os meus estudos. Já fiz parte do IPC e do IAC. Inclusive, em janeiro, eu tive em Portugal, num ambiente chamado Universidade da Projeção. Existe uma universidade com laboratórios totalmente voltados a você se projetar conscientemente. É uma coisa fora de série. Depois eu posso até mostrar as fotos para vocês. Que ensina, já teve até aqui em Petrópolis quase que eu fiz, mas ele te ensina É no IPC. Wagner Borges também, um baita mestre do... Tem uma pergunta aqui que eu achei interessante, não sei se pode. Os sonhos podem ser considerados desprendimentos? Quando sonhamos com outra pessoa, é porque ambas estão desprendidas? Não. Sonho é sonho. Sonho é sonho. O sonho, ele pode ser são imagens oníricas, né, que são aquelas visões deturpadas e malucas. São projeções do inconsciente. Que são manifestações do subconsciente, do inconsciente. Isso vem à tona aí através de sonhos diversos. Sonhos premonitórios podem existir. São acessos ao seu subconsciente ou inconsciente através de algum canal parapsíquico e que você consegue ter premonições. Mas não é uma projeção astral. O sonho lúcido, ele realmente é um sonho. Você está lá, você sonhou e você consegue... Ele é o primeiro... Eu consigo sentir. Você sente. Na hora que você diz... Isso também é treinável. De colocar a mão na pessoa e sentir. Você se treina para ter sonho lúcido e não necessariamente é uma projeção astral, mas ela pode se transformar numa projeção astral. Você está numa imagem onírica, você restabelece sua consciência naquele momento, ops, estou sonhando, e começa a interagir no seu sonho. Você está ali acordada dentro de um sonho maluco. Isso eu também já tive. Eu falei, eu estou sonhando, então eu posso... Então eu posso voar, e você dá um pulo e sai voando, ou eu posso fazer tal coisa. E dali você pode chegar e falar, poxa, se eu estou sonhando e eu estou consciente, eu posso me projetar. Então, possivelmente, seu corpo astral já está projetado, aí sua consciência vai para o teu corpo astral. Você saiu daquela imagem onírica que está no teu cérebro ainda, né? Ou paracérebro, que é o cérebro do psicossoma, e você consegue tomar conta do seu psicossoma e se tornar uma experiência não onírica, uma experiência real de consciência, estando no extrafísico. Boa. Bom, é meio maluco, mas é assim mesmo. Mas é que a gente fica confuso no meio dessa bagunça toda, a gente sabe, aí a cabeça da gente... Merece estudos. Segunda-feira eu vou falar mais específico sobre os passos e até um exercício que nós podemos fazer para nos projetar. Olá! Uma pergunta. É muito comum você estar acordado
você não quer, mas ele simplesmente sai e você vê, você lembra. O seu espírito ou sua consciência? Eu não sei explicar. Uma coisa de dentro, aqui sai. O meu olho vê, eu vejo tanto aqui como ali. Tá. Tá. A nossa irmãzinha... Ana Cecília. Hã? Ana Cecília. Nossa irmãzinha Ana Cecília pergunta se pode ser uma projeção, o fato de estar aqui, como que se projetasse para fora e ter a famosa dupla visão. A dupla visão, ele é um fenômeno parapsíquico. Ele é muito próximo da clarividência, onde isso pode se chamar dupla visão ou visão remota. Você pode projetar a sua visão para onde você determinar e enxergar aquele local. Isso se desenvolvido, assim, você tem atributos maravilhosos. Militares, para que saibam, são loucos para aprender e entender a visão remota. Irmãos, para que vocês entendam, a Rússia, na época da Guerra Fria, foi a época de maiores descobertas ou maiores estudos dentro da parapsicologia, que se deu entre Rússia e Estados Unidos. Como a iminência de guerra nuclear, qualquer faísquinha ia ser uma guerra nuclear, então mandar espião era complicado. Tinha muito, mas era complicado. O que eles fizeram? Começaram a desenvolver psíquicos, parapsíquicos, né? Pessoas parapsíquicas, médiums, né? Projetores, pessoas de parapsiquismo de dupla visão, para conhecer os planos alheios de um país ir para outro, com projeção astral ou com a dupla visão. E até hoje os Estados Unidos... Até hoje. Para trabalhar na polícia. Sim. Outra técnica que eles... hoje também a polícia chama médiums para poder fazer resgate. Ou eles mostram só a versão bonita, né? Não, vamos... Tem também a bicorporiedade, né? Bicorporiedade, né? Que é a capacidade da pessoa... Da bilocação. A bilocação. Então ela consegue... Não é bem materializar, mas se fazer visível, né, para outras pessoas, mesmo que o corpo físico dela não esteja ali. Né? A bilocação... O fazia isso, né? Então, esse é o X da questão. A bilocação, ela foi conhecida e... acho que 6, 7 casos durante toda a história que se conhece, que se pôde estudar sobre a bilocação. A parapsicologia desistiu de estudar a bilocação, porque é um fenômeno muito punk, como diz o ditado. É um fenômeno complexo, que é uma pessoa estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Santo Agostinho, Santo Antônio, e eles se tornaram santos por isso, né? Pelo fato da bilocação. Eu não posso entrar muito nesse mérito por desconhecer mesmo, e até eu desisti de querer entender 2 pessoas. Uma pessoa está em 2 lugares ao mesmo tempo. Interessante isso que você está falando, é interessante mesmo. Porque eu sempre fiz isso. Agora você falando, é assim, se eu estiver com você em determinado local, e você fala assim, aquele documento que você guardou e tal, tá onde? Aí eu fecho os olhos, vou lá naquele local onde eu guardei o documento, eu tô aqui, mas eu tô lá, naquele local, lá no cantinho. Vou lá, procuro, encontro o documento, volto aí e digo, tá em tal lugar assim, assim. Nesse caso específico, nós estamos falando de... Eu não sei se é uma lembrança. Nesse caso, nós estamos falando de trabalho em cima da memória, né? Da memória, exatamente. A dupla visão, ela vai em lugares que ela nunca foi. Não. Ela vai para lugares... Eu faço isso. Você fala, vai para o Japão. O acesso da pessoa no campo energético da outra pessoa também. Pela própria capacidade telepática. Então, aí nós vamos entrar nos méritos da mediunidade, da multidimensionalidade, que aí nós vamos estender, e realmente existem diversas formas mediúnicas e parapsíquicas de acessar outras coisas. Essa é nova.
Então vai. Vamos para a próxima. Tinha que ser uma semana só de... Vamos para a Só de próxima. aula. É. Ele tem uma pergunta. Ah, pode ir. É sobre sonho. Sonhar, assim, como repetir o sonho. Um dia eu sonho uma coisa, daí uns dias eu sonho aquele mesmo sonho. Ou, Vira uma ou também novela. sonho com personagens diferentes, mas no mesmo local. A repetição de sonhos, ela tem mais ela pode ser uma mensagem de algum mentor insistindo ali, ou ele pode ser o seu próprio subconsciente ou inconsciente. Tem que entender o sonho, porque ele está batendo num aviso, na mesma tecla de alguma coisa, ele quer chamar a sua atenção. É muito importante que, ou sendo mesmo de nós mesmos ou do campo espiritual, alguma coisa está chamando a atenção ali. Tá? É importante entender esse sonho. Muito importante. Próxima pergunta. Meu Deus do céu. Esse papel tá grande. Ah, quem foi engraçadinho? Como faço para reencarnar sem esquecer o que aprendi nessa vida? Ah, querendo burlar o sistema. Ai. Como, né? Peraí. Você fazia também. Fala a verdade, Não. tirar a ilusão. O véu de Maia, né? O famoso véu de Maia, que é a memória espiritual selada por um tempo, e ela não está aprisionada, ela está aí. Os registros estão aí, eles simplesmente não estão acessíveis conscientemente. Todos nós temos esses registros em memória ou em um lugar armazenado no campo espiritual chamado registros acásticos, livros acásticos. É isso. Que contém um livro de toda a história, de todos os seres, de toda a humanidade, estão aí. Mas por que nós não lembramos dos nossos? Disso se trata a experiência. De um contínuo. Imagina que você... Porque todo mundo na vida passada acha que foi... A Cleópatra, eu já vi três Cleópatra, eu já vi uns 7 Júlio César, ou seja, todo mundo acha que foram pessoas importantíssimas mas ninguém lembra que foi um estrupador. Nunca vi reencarnação do Jack Estripador. Não. Ninguém, e se for, vai esconder, né? Não vai falar. Então, eu acho que para mim é uma baita de uma oportunidade zerar o que nós vivenciamos, nos dando oportunidades de lidar com as mesmas consciências, que é o karma, né? Que é a ação de... Carlos, aí você tem que repetir. Aí você aprendeu a ler. Aprendeu a ler, você tem que aprender a ler. Tá esperando. Você vai ter que repetir a série tudo outra vez, tem que começar a ler, tem que começar a andar, você tem que começar. Eu acho Pois que é. o que você falou, por exemplo. Vamos dizer que nessa vida agora eu matei animais, sacrifiquei, matei alguém, chutei alguém, enfim. Fiz muita coisa errada, mas e aprendi alguma coisa boa também, é claro, né? Que você também não pode fazer essa coisa errada. O que eu acho que deveria, hoje, devido a essa, que você falou no início, essa transição planetária, então eu acho que as coisas que você fez ruim, porque na minha cabeça isso é como se fosse uma coisa assim, tipo um disco rígido de computador. Você apaga o que você quer. Uhum. Você só apaga aquela coisa que não está te servindo mais. A que valeu para você deixa lá, não deixa? Uhum. Então, na minha cabeça teria que ser assim. Bom, eu aprendi nessa vida agora
estou aqui estudando um pouco com você, venho há anos estudando e cada dia que passa eu aprendo mais. Isso eu não queria esquecer. Eu não queria esquecer. Tá. Ninguém quer, né? Fonte criadora. Eu vou brigar lá em cima. Pede pro saco espiritual. SAC, né? 0800. Fonte criadora. Escuta o que a nossa irmãzinha falou. Na verdade, nós já somos assim. É que nós não percebemos. As nossas ações, de como nós fomos no passado, de como nós... hoje nós somos um pouco do espelho da vida passada. Como reagimos hoje? Nós guardamos, nós não mudamos, não transformamos. Nós não somos outra pessoa, nós somos a mesma pessoa. Melhores do que 2 vidas atrás, você pode ter certeza. Se a gente pegar desde das evoluções, nós já fomos bárbaros, já matamos, nós já fomos os conquistadores, nós já fomos os conquistados. Ou seja, isso, à medida que as reencarnações foram passando, nós já entramos no estado de purificação, ou seja, de evolução, nos dando a oportunidade de chegar aqui agora. Hoje nós estamos aqui. 3 vidas passadas, essa reunião era para escolher quem a gente ia botar fogo. Pegou pesado. Mas hoje nós estamos tratando da espiritualidade aberta, tratando da evolução espiritual. Vai que em 2 encarnações atrás nós fôssemos o mesmo grupo de inquisidores. Não, é por isso que eu falei isso para você, justamente pela transição planetária e como tudo está mudando. Uhum. Mas essa transição planetária, e de um tempo para cá, isso está se tornando mais aberto, que está se somando sim mais gente. As pessoas sim estão tendo mais acesso. Talvez todos aqui nós temos condições de despertar verdadeiramente, de ter acesso a informações que a gente não tinha de maneira normal, e muitas pessoas estão tendo. Então sim, estamos vivendo. Se você não está vivenciando, é que talvez falte um pouco de entrega, falte um pouco, porque não é estudar. A gente não precisa exagerar de estudar. Está em nossas reações, em nossas ações. Não ser espiritualistas de cabeceira. Eu estava falando com a Lê hoje. Às vezes a gente entra num piloto automático que o dia inteiro a gente é humano normal. Aí chega às 8 da noite e a gente, putz, eu podia ter reagido diferente. Putz, eu podia ter pensado diferente. Poxa, vou ler um livro para ver se dá uma melhoradinha, porque o dia de hoje não foi suficiente. Ou seja, nós temos a condição. A questão é se nós estamos buscando da maneira certa. Se nós estamos tentando realmente acessar esses registros que nós temos. Porque todos temos essas condições. É complicado você ter um aprendizado agora, você morre, reencarna e vai começar do zero. É isso? Não começa do zero. A minha preocupação é essa. Não, mas não começa do zero. Ela quer começar do zero. Hoje, você tem uma espiritualidade X. Pelo menos você já teve o início da vontade de estudar lá atrás, né? Essa ansiedade, essa vontade, essa carência de estudo já nasceu de algo que você já plantou em sua vida passada. Nós, humanos, somos imediatistas. Nós queremos tudo muito rápido. O nosso tempo aqui não é nada perto de nossa existência. Enquanto nós falamos de dias, quando a gente está do outro lado, nós falamos de anos, falamos de centenas de anos. E quanto maior a vibração, a dimensão, o tempo ele passa a ser... Aqui é segundos para essas regiões. Então, é que a gente não para prestar atenção nos nossos atributos. Nós buscamos no externo. No momento que a gente se cala, começa a buscar no interno. Deixar aflorar, florescer aquilo que já está lá dentro. E começar a dar uso. Porque às vezes a gente tem tudo isso e não bota na prática. Não,
fazendo o contrário. Vai na igreja, a igreja Então, fala assim, aí é questão de se programação. você pensar só em você está sendo egoísta. Então já te ensina que você não É a pode pensar em crença você. limitante. Você tem que pensar nos outros. Em você é egoísta. Deus Pronto, a castiga. gente não É. pensa mais na gente. Por isso que existe essa frequência de despertar. Por isso essa frequência cutucou, né, o futiquim nosso para que a gente estivesse aqui agora. É assim. Nós estamos aqui graças ou ao amor, porque nós tivemos vontade de estudar, ou o calo apertou. Ou o calo apertou, nós estamos cheios de problema, nós estamos cheios de bucha, Que é a maioria. e tá cheio de problema. A maioria vai pela dor. Não, eu vim mesmo, quer dizer, comecei mesmo há muitos anos atrás não foi nem pelo amor, foi pela dor, foi por pesquisar mesmo. Por querer pesquisar. saber mais, querer Então, saber pelo mais. amor. Não é só isso, não é só isso. Mas é Isso. uma Pelo motivação. inconformismo de viver essa vida que eu não achava que era correta. E aí eu fui buscando, lendo. Busca. É estar já vibrando numa nova frequência. Já é uma frequência que vocês acessaram, que a frequência entrou em vocês, em nós, né, em nós todos, que deu aquela balançada. Isso é pelo amor. Mas tem gente que não está indo por tanto amor assim. Às vezes está passando mal e tendo problema na vida, perde emprego, perde empresa, perde marido, mulher, filho, perde tudo. Quando vê que não tem nada, fala, existe espírito, né? Será que se eu prestar um pouquinho de atenção em mim mesmo, porque agora eu já não tenho mais nada para prestar atenção do lado de fora, eu acho que isso vai fazer alguma diferença agora. Infelizmente é assim. Tá? Vamos lá. Vê se eu já li. Vamos à próxima. Ué, pra que sorteio se vai dar pra responder todas, né? É pra ver qual é a ordem que a espiritualidade quer. Aparelhos de cura. Vamos lá, aparelhos de cura. O primeiro e principal aparelho de cura é o aparelho humano. Nós, né? Qual que é o nosso principal aparelho de cura hoje? É a manifestação de nossa consciência. É o conhecer e entender, acima de tudo, os atributos energéticos que nós temos no nosso potencial para poder usar. A cura, ela é canalizada, ela é gerada, ela é acessada por toda e qualquer pessoa. Isso é inerente a todos nós. Nós podemos acessar a cura. Mas a cura é uma coisa tão mais linda. E às vezes as pessoas ficam dando risada da minha cara, que eu falo tão mais lindo. Porque eu digo que é tão mais lindo porque isso é o que nos une muitas vezes, né? No nosso plano de manifestação atual, ao tentar ajudar alguém, nós estamos ajudando a nós mesmos. Quando nós estamos curando, nós estamos sendo curados. Quando nós acessamos uma fonte de cura, né, uma fonte universal de cura, nós estamos utilizando, sendo o canal dessa cura e acabamos passando pelo mesmo processo de cura. Só que quando nós falamos de cura, nós não falamos somente de cura física, nós falamos de cura da alma, cura da emocionalidade, emotividade, cura financeira, ou seja, cura é tudo que trata de tirar algum desequilíbrio e trazer ao equilíbrio. Quando nós falamos de aparelho aqui, a gente tem que entender quem que perguntou aparelho daqui? Você. Quando você se direcionou a aparelhos, você perguntou da interface aparelho? Não, das tecnologias, das formas, vistoria, acesso, essas coisas. Tá. Aqui nos cabe falar dentro dos aspectos da espiritualidade e energia, né? Ontem, dentro do que nós conversamos, eu acabei comentando que existem diversos aparelhos, né, de tecnologia extrafísica, que no plano espiritual não é tão jardins, né? Não é tão anjinho voando, não é tão
Ou seja, o astral não é só aquela luzinha no fim do túnel. Ou seja, existem tecnologias, existem paratecnologias das mais diversas que são acessadas conscientemente ou inconscientemente pelos seres encarnados, e também, às vezes, até pela cultura de nossos mentores, né? Porque nós temos mentores terrenos que têm acesso às tecnologias locais que estão aí disponíveis, né? Dentro das cidades e dos hospitais astrais e tudo isso. E não podemos esquecer que nós temos irmãos de outros planetas, de outras estrelas, que trazem dentro de suas naves, como tudo é energia, então eles têm tecnologia o suficiente para restabelecer qualquer sistema energético. Isso chama-se cura. Porque qualquer desequilíbrio, um desequilíbrio X aqui, faz com que entre uma bactéria que se torne um desequilíbrio celular, que se torne um desequilíbrio viral e gera gripe, resfrio, tudo é uma cadeia baseada em desequilíbrio. A medicina tradicional chinesa fala muito sobre isso, que se a pessoa está num estado perfeito energético, com todos os seus sistemas energéticos equilibrados através dos seus meridianos, dos seus pontinhos lá de acupuntura, os indianos com chakras, com todos os chakras alinhados e em pleno funcionamento, nós estamos sem problemas energéticos e fica tudo mais simples para a gente cuidar na nossa vida do cotidiano. E isso nos traz prosperidade física, energética, espiritual, porque se a gente está tudo legal, o que a gente está atraindo? Né? Equilíbrio, a gente está atraindo coisas boas. Financeira, por que não? Porque se está tudo certo comigo, estou vibrando legal, está tudo certo, o que eu estou atraindo? Estou atraindo a abundância. É tudo atração. Lei de ação e reação. Atração e vibração são as leis básicas que regem aí o tudo e o todo. Então eu acho que quando a humanidade, quando a ciência humana terrestre tiver acesso a algumas tecnologias ou acabar entendendo, até a gente vamos esquecer até de aparelhos, até de tecnologia, quando o ser humano começar a entender que a energia é a base de todas as doenças, todo o desequilíbrio, né? E começar a ter ferramentas para lidar com isso, eu acho que acaba o problema. Acabar com o problema de consumo de remédio. Mas alguma empresa farmacêutica quer que isso aconteça? Não. Né? Os próprios médicos aí que estão para curar vidas têm os seus pactos daqueles mais diversos para... Mas isso está mudando de certa forma, porque a OMS está aceitando reiki, meditação, naturopatia, naturologia. Está dando isso, está dando sim os primeiros passos, né? A passos de lesminha, mas está, né? Porque não existe a divulgação em massa, porque ele deveria, quando coloca um tratamento de acupuntura, porque vai lá e acha que a acupuntura é... Por que ele não passa em horário prime na televisão, às 8 horas, acupuntura, aceitamos a acupuntura como... Ele está usando isso porque tem pessoas ali que estão cobrando e dá voto. Mas não é que ele enraizou o sistema do holístico, né? Da terapia energética. Ele não assumiu isso ainda. Não. Nem de reiki. Nem de reiki. O que é? Você fala, a pessoa fala, o que é isso? Pois é. Reiki no jornal já passou, que alguns hospitais aceitaram dar reiki, aquela coisa toda. No jornal, tudo mais. Agora, a acupuntura, nunca ouvi. Não, né? É a questão da agulha. O reiki é só imposição de mãos. Pois é. Só relatar uma coisa que eu achei. Opa! Vamos lá. Vamos pro meu cabeleireiro.
o meu cabeleireiro artístico, Ale. Muito boa noite. Muito bom estar com você. Eu que agradeço. Não, só para relatar um acontecimento, né, que a gente teve aqui no espaço. Uma vez a gente estava meditando e nós fomos levados para não sei que andar aqui em cima. E eu não sei se foi só eu que vi, não me lembro se alguém viu a mesma coisa, mas nós fomos tratados da seguinte forma. Primeiro que as macas, elas não tinham pé, elas flutuavam. E aí nós deitávamos na maca e logo que a gente deitava, vinham vários orbes de luz e faziam um tipo de scanner no nosso corpo, né? Brilhando e tal. E depois nós éramos cobertos com um cobertor, uma coberta que era... Não, ela tinha um brilho boreal, né? Aquele brilho como se fosse arco-íris, né? E nós éramos cobertos com esse cobertor e aí as cores do cobertor começavam a se mover e cada cor ia para uma determinada parte do seu corpo e tratava. E a gente ficou um tempo ali sendo tratado com esse cobertor, enfim. E enquanto a gente estava sendo tratado, os orbes de luz continuavam escaneando o corpo e não sei qual era o propósito, escaneando, tratando e tal. Então, assim, só para relatar essa questão da... Como vocês sentiram depois disso? Nossa! A gente saiu de lá, assim, totalmente equilibrado, o corpo realmente harmonizado, fora que a gente viu outras coisas aqui. E só para relatar essa questão da tecnologia que a gente não tem acesso ainda, mas que já existe. Gratidão, Alex. Pois é, gente. Eu já tive a oportunidade também de dentro dos trabalhos que a gente faz de terapia multidimensional, às vezes ir até com a pessoa, com o paciente que está sendo atendido, ir a tratamentos, né? E acompanhar na projeção astral. Às vezes no dia, à noite, tem a continuidade do trabalho. E o fato primário, ou seja, a maca não tem pé, né? Já começa a câmeras, existem câmeras que tudo isso acontece. De entrar com essa maca automaticamente dentro de câmeras. Desses scanners eu já presenciei. Mesmo, humano, tem tipo, quando você vai fazer aquele exame completo, você entra tipo num túnel também. Sim, são as cabines, né? São as cabines. Então, assim, tem um monte de coisas. A tecnologia extrafísica é muito vasta. Ainda tá. Logo que isso vai ser permitido que a gente conheça, antes do final da transição planetária, existe um momento de conexão com nossos irmãos, onde existe como um chamado final, uma oportunidade para aqueles que aceitam, uma intensificação dos contatos com nossos irmãos mais velhos e onde a gente vai ter condição de ter acesso a essas tecnologias ainda. Espero estar encarnado ainda para poder participar disso. Você vai ver encarnado. Não. E basicamente a próxima pergunta talvez você já respondeu. Sobre Vamos lá. A tecnologia. Eu lembrei. Temos mais duas perguntas. Uma que é consciência estelar e tecnologia extraterrestre. A tecnologia extraterrestre, nós falamos lá de cura, mas nós temos aí, já visualizamos a tecnologia que existe, falamos desde a tecnologia de cura, as suas naves que fazem esse cruze interestelar, né, outra coisa, como que chegam essas consciências e como que saem essas consciências do planeta Terra? Como chegaram 6 bilhões de habitantes aqui, 8 bilhões?
ou 30 bilhões de habitantes. Existem naves gigantescas que trafegam interestrelas que acabam levando. Existem raças que já não vivem mais em planetas, já vivem em naves, quase do tamanho do Sol. Existem raças inteiras que vivem dentro de nave. Não precisam mais de um planeta, precisam de algumas facilidades. O planeta também não deixa de ser uma nave, né? O planeta não deixa de ser uma... É a nave mãe. É. Só uma nave. Abalou. Bom, tecnologia extraterrestre. E a civilização intraterrena? Civilização intraterrena. Não está aqui, mas muito legal. Quem são os intraterrenos? Né? Os irmãos intraterrenos, eles são irmãos que após a virada, a transição planetária Atlante para cá, eles tomaram consciência nos últimos tempos, dos seus tempos, que estariam aí, gostariam de continuar no planeta pós-transição. Então eles passaram por essa transição planetária, eles ficaram para absorver essa energia, porque existe um período aí, após a transição e limpeza planetária, existem aqueles que continuaram habitando fisicamente o planeta, porém com acesso a esses irmãos de tecnologia superior, né? E só que eles quiseram continuar no planeta. Aí dentro do projeto, mas vocês passaram por todos os atributos de conhecimento, vocês não podem continuar na crosta terrestre, porque vai entrar uma nova humanidade. Nós começamos lá atrás. Então, vamos lá para baixo. E aí se formou essas cidades intraterrenas. Elas existem, muitas cidades intraterrenas existem. Porém, a grande maioria delas não é física, ela é extrafísica. São seres que têm já domínio da matéria, eles podem estar fisicamente ou extrafisicamente, dos dois lados, porém que suas bases eles têm aqui. Eles têm acesso direto aos irmãos das estrelas, então têm acesso à tecnologia, às suas naves, e estão aí ajudando a humanidade, assim como os irmãos extraterrestres. Tem várias mensagens dos irmãos. Meus primeiros irmãos que eu conheci intraterrenos, inclusive eu tive a oportunidade de conhecer uma cidade intraterrena no plano astral. Os irmãos chamados Kizami e Azui eram de origem oriental mesmo, porque pareciam uns japonesinhos meio palidão, grandão assim. E que deram muitos esclarecimentos. Eu era muito novo ainda e eu tenho muita gratidão por esses irmãos, mesmo antes dos estelares. Entendemos um pouco do que é o intraterreno? Sim? E a última pergunta: o que é consciência estelar? Penso, logo existo, né? Todos nós temos nossa consciência estelar. Hoje, dentro do atual, quando a gente fala uma consciência estelar, é que dá, assim, não sei se lamento, não sei se agradeço a oportunidade dos modismos de nomes, né? Porque hoje tudo é cósmico, estelar, XYZ, mas quando hoje, pelo menos ela me indica, para mim, consciência estelar é quando a gente busca uma consciência acima dos nossos planos, né? Quando a gente fala espiritual, e aí é uma coisa de concepção, a gente está achando que é o espiritual aqui, né? A gente já pensa logo no Bezerra de Menezes, a gente não consegue identificar o ser extraterrestre, o ser estelar, como um ser espiritual, como um ser de quinta dimensão. No entanto, é tudo espiritual, né? É tudo interdimensional, extradimensional, multidimensional.
Então é tudo uma questão de conceito, de rótulo. Mundo espiritual, a gente pensa, quarta dimensão. Fala mundo espiritual, já pensa na assombração, já pensa. Já pensa. Estelar, você lembra de extraterrestre, você não lembra de espírito. Exatamente. Então é só conceito. Consciência estelar, por isso que eu falo, penso logo existo. Ou seja, todos nós, nossa consciência é interestelar, extra-interestelar, você está aí. Mas quando a gente fala aqui, né, no consciência estelar, eu acho que ela está procurando indicar o que veio mesmo, de estar lidando com uma consciência desses irmãos mesmo, extraterrestres aí que estão trabalhando. Bem, irmãos, consegui responder todas. Agora você vai falar da origem estelar. De cada um. Não. As meninas ali, ó, estão assim, ó, doidas pra saber, ó. Então, Bem, essa live, as lives nunca são boas, muito longas, né? Mesmo porque já vai acabar a bateria. Tem vários coraçõezinhos, né? Hora de dar tchau, porque tem vários coraçõezinhos aparecendo. Eu agradeço a presença de todos os irmãos que se fizeram presentes aqui conosco. Hoje foi um bate-papo bem informal. Vai ficar gravado aí no Facebook, depois eu coloco lá no YouTube. Irmãos, não esqueçam de curtir, de compartilhar. Agora nós é tecnológico. Nós é, como que é? YouTuber. Olha lá, quanto coraçãozinho. Olha lá que lindo. Por quê? Porque a gente compartilhando, como diz o ditado, né? Se gosta, manda para os amigos. Se não gosta, manda para os inimigos. Porque essas dúvidas, às vezes num bate-papo tão informal, tão tranquilo, porque o ser humano é tão cheio de crivos, né? De rótulos, né? Às vezes os caras esperam que chegasse aqui um cara cheio de barbona, com cabelão, de turbante, mas tô eu aqui. Será? Às vezes o pessoal, não me comparando a um mestre, não é isso. É buscar uma referência de conversa. Às vezes é um bate-papo como esse, que às vezes acaba trazendo muito...